Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Duvi, vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: uma carga de 100 containers, a gente tem 100 containers, idênticos ao modelo apresentado na figura 1, deverá ser descarregado no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses containers, conforme a figura 2. Então ele diz assim: de acordo com as normas desse porto, os containers deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada, ou seja, ele só pode usar essa área que foi cedida para essa área de 10 metros de comprimento, 32 de largura. É isso que ele pode usar. Então, após o empilhamento total da carga e atendendo a norma do porto, ele pergunta qual a altura mínima a ser atingida por essa pilha de containers. Então aqui ele já vai dizer que o quê? Que a gente vai ter que empilhar esses containers, porque provavelmente a área, na verdade certamente essa área aqui não vai caber os 100 containers numa camada só. Então a gente tem que ver, na verdade, quantas camadas de containers a gente vai ter. E aí, para saber, a gente tem que saber quantos containers a gente tem em cada uma dessas camadas. Então, o que acontece? A área cedida, a área cedida é uma área de um retângulo, né? Então, seria lá a base vezes altura, comprimento vezes largura. O que eu tenho aqui? Então, essa área cedida, no final vai ser o quê? Vai ser esses 10 vezes 32, então isso aqui seria uma área de 320 metros quadrados, certo? O que vai ser a área da base de cada um dos containers? Ele nos diz que o comprimento lá é 2,5 e que a largura é 6,4. Então isso aqui ficaria 2,5 vezes 6,4, que a gente fazendo essa continha, a gente chega que isso aqui vai dar então o quê? 16 metros quadrados. O que acontece? O que acontece é que, a questão é, se um container, né? Então, se a gente tem aqui, se um container, ele ocupa um espaço de 16 metros quadrados, então quantos containers vão ocupar um espaço de 320 metros quadrados? A gente fazendo essa regrinha de 3, isso aqui vai ficar 16x igual a 320 metros quadrados, 320, né? Então, esse x vai ficar 320 por 16, que a gente simplificando aqui vai dar então 20. Ou seja, a gente consegue colocar numa camada aqui que ocupe essa área cedida para armazenar os containers, numa camada a gente consegue colocar o quê? 20 containers. E aí até eu fiz essa figurinha para a gente visualizar isso, ou seja, cada um desses retângulozinhos aqui seria um container. Então, como cada container, a gente podia fazer uma análise até pela questão das dimensões deles, dimensões de comprimento e largura. Como tu tens aqui 10 metros aqui de comprimento, tu conseguiria colocar 4 containers aqui. Como tu tens 6,4 metros de largura, então tu conseguiria colocar o quê? Conseguiria colocar nesses 32 metros de largura do espaço cedido, a gente poderia colocar 1, 2, 3, 4, 5 containers. Então eu teria 5 vezes 4, eu teria então esses 20 containers, que a gente pode pegar fazendo essa análise aqui da própria figura ou fazendo a análise da área, que seria uma análise mais direta. Moral da história: a gente consegue então colocar 20 containers em cada uma dessas camadas, né? Em cada uma dessas camadas, respeitando aquela área cedida. Se a gente consegue colocar 20 containers em cada uma dessas camadas, obviamente quantas camadas a gente vai ter? Se a gente tem 100 containers, consegue colocar 20 em cada camada, a gente vai ter o quê? A gente vai ter então 5 camadas. Né? Ou seja, a gente vai ter 5 camadas de containers. Bom, como cada container ele tem, e aí ele mostra na figura 2,5 metros de altura, o que vai acontecer? Cada uma dessas camadas, obviamente, vai ter o quê? Vai ter 2,5 metros de altura. Então, quer dizer que o total, quando eu pego essas 5 camadas que eu vou ter de containers, né? Ou seja, 20 por camada, são 100, 5 camadas, vezes 2,5 metros de altura, fazendo essa continha, eu vou ter o quê? Que a altura total dessa pilha de 100 containers vai acabar dando 12,5 metros, e isso corresponde à alternativa A.